Oi, manas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês os meus pincéis favoritos, assim, da vida. Já peço perdão porque a maioria deles está sujo, ainda não tive tempo de limpar, mas eu vou lavar eles direitinho ainda hoje, sem falta. Eu sempre lavo meus pincéis dia sim, dia não. E hoje eu acabei de fazer o tutorial dessa make, que provavelmente já foi aí ao ar no canal. Então a maioria deles está sujo, tá, gente? Mas relevem isso e bora lá! Antes de começar o vídeo, quero te lembrar de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, para não perder nenhum vídeo novo. E já deixa aqui o seu like se você queria ver aí esse vídeo sobre pincéis, tá bom? Vamos começar então pincéis de pele, gente. Assim, pra base no geral, eu sou muito mais do time da esponjinha do que pincel, tá? No meu dia a dia mesmo, na minha rotina, eu prefiro muito mais a esponja. Então assim, não vou mostrar muito pincéis de base favoritos. Eu até tenho alguns favoritos aqui, mas não são pincéis que eu uso no meu dia a dia, tá? Vou começar então com esse pincel aqui, que ele é um pincel pra base, que é o pincel da Ruby Rose. Esse aqui é o F89, só que eu uso ele pra quê? Pra aplicar blush cremoso, gente. Por quê? Ele é um pincel, ó, que ele é bem denso, mas ele é super macio, arredondado. Então, ele consegue concentrar a cor do blush, você consegue esfumar sem perder a concentração de pigmento, sabe? Então, assim, tem sido o meu queridinho na hora de fazer a aplicação de blush cremoso, blush líquido. Eu tô amando utilizar ele. E aí, só pra não mostrar aqui, né, o pincel de base, que quando eu quero utilizar a base com o pincel eu utilizo muito, é esse daqui da Macrylan. Esse pincel ele vem no kit eco, ele é um kabuki chanfradinho, então assim, essa pontinha dele é perfeita pra encaixar nos cantinhos do rosto. Então ele não tem numeração, tá? Ele é do kit eco da Macrylan, eu gosto muito dele, mas assim, na maioria das vezes prefiro a esponjinha. Pincel pra contorno, gente, eu tenho vários aqui que eu gosto muito, tá? Pra contorno, mas então eu vou mostrar aqui dois que eu utilizo muito, assim, quando eu tô na dúvida qual pincel usar, é esse. Que no caso é esse daqui da Macrylan, é o A7, ele tá sujo, tá, gente? Desculpem, mas é esse daqui da Macrylan. A07, ele é bem fofinho, tá? Então pra esfumar ele é uma beleza. Ele é macio, ele é de cerdas sintéticas, tá? Mas assim, maravilhoso, eu sou apaixonada nesse pincel. Já utilizei ele por aqui várias vezes aqui no canal. E aí, outro pincel que eu uso muito pra contorno, esse daqui, graças a Deus, tá limpo, né? É o F27 da Dye Makeup. Esse pincel aqui é o pincel mais caro, tá? Se você tá assim, doida, tá? Testou vários pincéis de contorno, não se encaixou ainda, não encontrou o pincel ideal pra você, eu aconselho ele, apesar dele ser caro, tá? O preço dele é bem salgado, mas vale muito a pena. Ele é de cerdas naturais, tá? E ele tem esse formato arredondado. É como se fosse um pincel de esfumar gigante, sabe? Ele tem esse formato mais arredondadinho, as cerdas são super macias. E por ele ser natural, pra você conseguir manchar a pele ou fazer uma marcação indesejada é muito difícil, tá? Por ele ter essas características. Então eu sou apaixonada nele, eu uso muito. Ele e o outro da Macrylan são os meus favoritos. De blush tem dois pincéis que eu gosto bastante. Um vocês veem aqui o tempo inteiro no canal, que é esse pincel aqui, ó, da Dye Makeup. Esse aqui é o F29, ele é de cerdas naturais. E aí é a mesma coisa do pincel para contorno da Dye Makeup. Por ser de cerdas naturais, ele ser bem fofinho, ó, ele é grandinho, você consegue esfumar assim o blush, gente, com uma beleza assim, com uma graciosidade que eu sou assim apaixonada. De novo, é um pincel caro, mas vale muito a pena. Eu ainda não encontrei nenhum substituto dele em marcas mais baratinhas, por isso que eu faço questão de usar sempre ele, porque ele é maravilhoso, gente. O meu tá aqui, ó, imundo, vou lavar ele hoje, mas eu adoro esse pincel. E aí, um outro pincel que eu gosto muito de utilizar é esse daqui da Macrylan. Gente, o meu tá sem a numeração, mas eu vou botar aqui pra vocês, vou pesquisar e colocar. E ele tem o mesmo formato que esse daqui, só que ele é menorzinho, tá? Mas assim,
Não dá muita diferença não, ele tem cerdas sintéticas ao invés de cerdas naturais, mas ele também é muito bom e eu tenho gostado muito de utilizar ele pra fazer aquele estilo de blush que eu já mostrei aqui no canal, que é aplicar um topper de brilho, um blush topper de brilho por cima do blush cremoso, assim. Mas assim, blushes normais você também consegue esfumar ele com muita facilidade, eu adoro. Pra aplicar iluminador eu tenho aqui dois queridinhos, os dois são da Macrylan. Esse daqui é o pincel de iluminador da Macrylan do kit Eco. Ele não tem aqui numeração, mas é do kit Eco. E tem resenha desse kit aqui no canal, tá, gente? Eu vou deixar aqui nos cards se você ainda não viu. E eu amo esse formato de pincel para aplicar o iluminador, porque ao mesmo tempo que ele concentra, você consegue ir dando batidinhas, porque ele é super macio, cheio de cerdas. Você dá batidinhas e vai esfumando o iluminador. Então assim, eu amo. Iluminador em pó, eu gosto muito de utilizar, porque ele consegue concentrar para depois esfumar, então maravilhoso. E para iluminadores no geral, eu gosto muito desse daqui, também da Macrylan, A28. Ele é naquele formato de pincel de esfumar mesmo, só que ele é grande, né? E aí você consegue também, ó, esfumar utilizando ele assim, ó, em pezinho. Deitado você já vai criar uma marcação, tem que usar em pezinho, igual como se fosse esfumar uma sombra. E aí você aplica o iluminador, ele é maravilhoso. Pra fazer a aplicação de pó compacto, pó solto, além dessa esponjinha aqui da Mari Saad, que é a versão menorzinha, né, da maior, esqueci o nome dela aqui, mas vai estar passando pra vocês. Eu gosto muito de depositar, fazer a deposição do pó com essa esponjinha aqui. Mas pra fazer o polimento da pele eu gosto de alguns pincéis, eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro deles é esse daqui da Ruby Rose, o F37. Ele é um pincel grandão, longo e tem as cerdas bastante macias e fofinhas. Então você consegue varrer o pó sem riscar a pele, sem arranhar a pele, sabe? Fazer realmente o polimento. Então assim, eu amo esse pincel para essa função. E aí quando eu não faço a técnica baking, eu quero só aplicar pó em locais específicos, eu gosto de utilizar esse daqui da Dye Makeup, ele é o O140. De novo, tá? A Dye Makeup é uma marca que tem os preços um pouco mais elevados, mas esse daqui vale super a pena. Ele é um pincel de esfumar grande, inclusive para iluminador também ele é perfeito. Mas por ter as cerdas naturais, ele também não arranha a pele, ele faz o polimento muito bem. Você pode ir aplicando o pó esfumando, assim, que ele não vai marcar a pele. O acabamento fica sensacional. E aí tem outros dois que eu vou indicar aqui pra vocês, que eu, claro, na função, né, de aplicar o pó em lugares específicos do rosto, mas vocês podem usar por qualquer outra coisa, que é esse daqui da Macrylan. Esse aqui é o BT06, tá? Ele tem esse formato mais arredondado, então para você aplicar pó aqui abaixo dos olhos, fazer aqui essa região do rosto, ele é um pincel menor, né? Então você tem um controle maior aí do produto. E esse daqui da Ruby Rose, tá? Que ele é, na verdade, um pincel para iluminador, é o F35, mas eu acho ele muito grande para isso. Então eu também adoro utilizar ele para aplicar pó. E aí um pincel que eu uso mais assim quando eu quero fazer uma maquiagem mais basicona, mais dia a dia, é esse daqui da Macrylan. Ele é a numeração 01 dessa linha Silver. Ele é enorme, gente, ele é muito grande. Então, por ser um pincel maior, ele não faz muito acúmulo de produto. Então, às vezes, quando eu quero só dar uma selada geral na pele, eu pego o pó e aí, ó, dou batidinhas e foi, tá? Então, esse pincel aqui também indico muito. Bora pros pincéis de olhos, gente? Então, vamos lá. Vou começar com os de esfumar, tá? E assim, gente, vocês já devem ter uma ideia de quais são os meus pincéis favoritos de esfumar, né? Olha só, vou começar com esses daqui de esfumar. Esse primeiro aqui, ele é o E242 da Florenza, tá? O que acontece? Ele olhando assim, ele se parece muito com esse daqui, que é, ó, esse daqui do Ferrolho de Prata. Ele é o da Florenza e esse daqui é o da Levangie. Eles são bem parecidos, mas na prática o da Florenza, que é esse daqui, ele é um pouquinho menor, tá? Os dois são de cerdas naturais, eu amo pra fazer aquele esfumado mais preciso, onde eu quero pegar mais a bordinha, onde eu quero concentrar mais a cor, tá? Eu amo esses pincéis aqui, utilizo muito aqui no canal, vocês sabem. E aí nós temos o pincel Gama 04 da Levangie, que ele tem o mesmo tamanho do 03, só que o Gama 04 ele é de cerdas sintéticas. Então por que eu gosto desse tipo de pincel? Para aplicar produtos cremosos, sombra líquida, sombra cremosa, delineador em gel, esfumar ele é perfeito para isso, tá? E temos também o Gama 06 da Levangie,
Levangie, ele já é um pincel um pouquinho maior, ó. Comparando ele com o Gama 03, ele já é um pouquinho maior, mas ainda assim ele é um pincel de esfumar menor do que os tradicionais. E eu adoro esse tipo de pincel aqui para dar acabamento no esfumado, né? E como eu já faço aqui nos vídeos que vocês já viram eu usando várias vezes. Então ele pega uma área maior e, portanto, ele vai deixar o esfumado mais difuso. Daí nós temos também de esfumar o BT10 e o BT11 da Macrylan, tá? Que eu adoro, eu amo esses pincéis para um esfumado mais preciso, tá? Onde eu quero bastante concentração de cor, de pigmento, mas eu quero tirar, remover a marcação. Eles são ótimos, uso muito para cut crease também, transição entre uma cor e outra. Ambos são de cerdas sintéticas, mas são fofinhos, são assim maravilhosos para fazer esse tipo de trabalho, eu amo. Daí nós temos também o Delta 17 da Levangie e o Delta 18, tá? A diferença entre eles é mais assim o tamanho. O Delta 18 é um pouquinho maior do que o Delta 17. E eu amo esses dois para detalhes no esfumado. Para esfumado delineado, eles são maravilhosos. Cantinho preto, escurecer o cantinho do olho. Eles são perfeitos. Aqui a parte de baixo dos olhos também eu gosto muito deles. E aí, falando sobre pincéis de precisão, eu gosto muito desses dois. Eles são meus favoritos da vida, que é o O131 da Dye Makeup. Percebam que ele tem uma pontinha, tá? Ele é macio, ele é fofinho, mas ele tem uma pontinha. Então ele é perfeito pra fazer esfumado abaixo dos olhos, detalhes no cut crease, eu adoro. Pra iluminar o cantinho interno aqui, a região da lágrima do olho, ele é maravilhoso. E o B907 da Macrylan, que ele é um pincel bem pequenininho, só que ele tem bastante cerdas, então ele é bem fofinho. E aí pra esfumar aqui na região abaixo dos olhos, também detalhe de cut crease, cantinho externo do olho pra escurecer também. Ele é maravilhoso, esfumado delineado, muito perfeito. Eu amo esses dois pincéis aqui, não vivo sem. E falando de cut crease, eu tenho que mostrar esses pincéis aqui que eu amo. Esse daqui, ó, é o CS24 da LF Pro. Ele é maravilhoso porque ele tem uma pontinha, ele é bem pequenininho. Então assim, pra você acertar detalhes do cut, às vezes alguma coisa saiu meio errada, ou até mesmo pra melhorar a transição ali do recorte, ele é perfeito. E temos esses dois aqui que são da Macrylan. Esse daqui é o B113, eu recomendo ele demais pra fazer o recorte do cut, por ele ser bem pequenininho e preciso, você vai ter uma precisão absurda. E esse daqui, que é o W120, ele é menor do que o B113, então assim, pra você acertar ali o recorte, fazer qualquer tipo de detalhe bem preciso, esses dois aqui são assim meus favoritos da vida, eu amo. De sobrancelha, gente, eu tenho esse pincel aqui que eu adoro, que é da Levangie. Não, aqui não tem a numeração, mas eu vou deixar aqui escrito pra vocês. Então é aquele pincel duplo de sobrancelha, de um lado tem a escovinha e do outro o pincel chanfradinho pra fazer a sobrancelha. O que é o diferencial desse pincel? Ele é o pincel chanfrado mais fininho que eu já encontrei pra fazer a sobrancelha. Ele é muito fino, muito preciso. Geralmente pincel de sobrancelha você vai comprar, eu pelo menos me decepcionei muito, porque chega na hora o pincel chanfrado é grosso e aí você não consegue fazer um traço fino e preciso na sobrancelha como eu gosto de fazer. Então esse pincel aqui pra mim ele é assim sensacional. Então é isso, gente, esses são aí os meus pincéis favoritos, eu amo demais. Claro que são favoritos do momento, né, gente? Às vezes uma marca vai e lança um pincel aí que é diferente e tal, e a gente acaba usando e amando, e aí substitui um outro pincel por esse, né? Mas não se preocupem, porque se isso acontecer, eu vou atualizando aqui vocês nos vídeos, ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece do meu like aqui pra me ajudar, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!